So close. Nobody lives there, right? No. Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror e eu não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Quem conhece essa música vai entender no final da análise. Hoje finalmente falaremos de um filme que foi bem solicitado por alguns de vocês e que é bastante confundido com um outro de nome parecido. Bem, antes de qualquer coisa, preciso sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também estou no Instagram, no Snapchat, e se você também quiser me encontrar no Orkut, é só digitar lá no campo de busca. Juquiba Lost 100% Vida Louca, tá? Minha foto é eu ostentando com uma Juliette da Oakley, tá? Me procura lá, me adiciona, e eu quero ver vocês brigando pelo topo dos depoimentos. Enfim, vamos pro que interessa. Vocês já sabem que mais detalhes vem no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, então, preparados ou não, partiu! Bom, a incompleta família Cassidy sai de Chicago e se muda para uma casa no sul dos States, com a qual sonhavam para levar uma vida mais tranquila e favorável desde os recentes acontecimentos. Eu disse incompleta porque a família era formada apenas por Sarah Cassidy e sua filha Elissa Cassidy, ou seja, não havia um pai da família porque este infelizmente já tinha ido dessa para melhor. Ah, Juquiba, ele morreu? Não, ele só se divorciou. Entendeu? Foi dessa pra melhor, se divorciou, entendeu? Tá. A casa pra qual elas se mudaram era enorme, talvez até grande demais porque elas podiam pagar, ainda que fosse alugada. O caso é que a residência vizinha delas, a última casa da rua, havia sido marcada por um brutal duplo assassinato há 4 anos atrás, o que desvalorizou e muito o preço da que elas estavam agora. E não só por isso, mas principalmente por isso, é que elas estavam lá. Podia ser uma grande oportunidade para as duas tentarem reconstruir suas vidas desde que o pai da família as deixou, e respirar o ar mais puro do campo, já que sua nova casa ficava numa área bem mais remota e parcialmente isolada. Pessoa, quando você se muda para uma casa nova, os vizinhos, eles ficam curiosos, né? Eles querem saber quem é você realmente e confirmar se você não ouve parangolé no último volume. Com as Cassidys não foi diferente. Os vizinhos as convidaram para uma festa de confraternização e boas-vindas, para que elas pudessem se ambientar melhor e tal, né? Conhecer todo mundo e realmente se sentirem bem-vindas ali. Tá. Durante esse evento, sentados à mesa, eles conversam e o rumo do assunto inevitavelmente se torna aquela casa vizinha, a última casa da rua, onde houve o duplo homicídio no passado. A história dizia que uma garotinha chamada Carrie Ann Jacobson, no meio de uma certa noite, levantou da cama e acabou com a raça de seus pais, John e Mary Jacobson, aparentemente sem motivos. Ou seja, agora a gente pode entender o porquê de as casas em volta terem sido desvalorizadas. Ninguém quer morar perto de um lugar famoso por um crime brutal, e por isso os preços, né, caíram. O paradeiro da pequena Carrie Ann nunca foi descoberto, e houveram boatos sobre ela ter sido morta afogada na represa, mas o corpo dela nunca foi encontrado, e por isso, algumas pessoas acreditavam que ela ainda vivia na floresta, o que parecia ter se tornado uma lenda urbana do condado. Eles mencionam que, embora essa tragédia tivesse realmente acontecido, a última casa da rua não estava vazia. A família assassinada tinha 2 filhos, a Carrie Ann e um tal de Ryan, que nessa época não morava com eles, morava com a tia. Mas agora parecia que esse Ryan estava na casa, vivendo sozinho. Tyler Reynolds parece ter se interessado em Elissa. Ele na verdade é um desses, né, esses riquinhos mimados, sabe? Que acha que tem tudo, mas na verdade ele não fede nem cheira. Ele convidou a Elissa para uma festa e tentou dar em cima dela, mas ela não caiu na dele e resolveu ir embora de lá. Como ela estava a uma distância considerável de casa, né, ainda que eles fossem vizinhos, uma casa tem certa distância da outra, ela começou a andar pela rua escura até que um carro parou e ofereceu carona a ela. Ela não entrou no carro, né? Não tinha nem como entrar num carro de um desconhecido, mas como em seguida começou um temporal, ela mudou de ideia e aceitou a carona. O motorista era Ryan Jacobson. Bom, e aí é claro que ela encheu o moleque de perguntas desagradáveis, e ele, coitado, sempre disposto a responder tudo que ela queria saber, ele disse que só vivia naquela casa porque estava consertando ela pouco a pouco para poder vendê-la. E esses poucos instantes em que estiveram juntos, ele e Elissa, foram suficientes para a gente perceber
que uma grande amizade iria começar. O caso é que todos nós temos segredos, pessoas. Coisas que nós não queremos que ninguém saiba, né? O segredo de Ryan era que sua irmã, Carrie Ann, ainda estava viva e ele a mantinha presa no porão de sua casa. Mas calma. A julgar pelo comportamento agressivo de Carrie Ann, ela possuía algum tipo de distúrbio psicológico que a impedia de viver em sociedade normalmente. Ela estava claramente doente e por isso Ryan a mantinha lá. Ele cuidava de sua irmã da forma como podia, e fazer isso em segredo era o ideal, até porque, se as autoridades soubessem que a assassina Carrie Ann ainda estava viva, prenderiam não só ela, mas Ryan também por acobertamento. A Sarah era médica, a mãe de Elissa, e quando ela soube que sua filha tinha voltado para casa de carona com Ryan Jacobson, ela ficou meio que preocupada. Por isso, ela questionou o policial Bill Weaver sobre como era a índole do garoto, né? Porque ter os pais assassinados pela própria irmã não é a coisa mais confortável que se pode acontecer na vida de alguém. E o policial lhe retruca dizendo que o garoto era inofensivo, que embora jovem, já tinha passado por muita coisa e que ainda assim era um rapaz que se preocupava muito com as pessoas em sua volta, ainda que a recíproca não fosse verdadeira, pois todos no condado achavam o moleque meio estranho. O garoto e a Elissa aos poucos foram estreitando os laços, reforçados por serem vizinhos. E Ryan conta a Elissa que Carrie Ann, antes de ter matado seus pais, tinha sofrido um grave acidente enquanto brincava no balanço, que lhe causou sérios danos cerebrais. Então isso explica o comportamento agressivo da garota, o porquê de ela ter assassinado seus pais e o porquê de Ryan ser obrigado a mantê-la presa. Mas naquela noite, na inspeção diária que ele fazia para levar comida e remédio à sua irmã, ele esqueceu de trancar a porta e Carrie Ann fugiu. Não que ela tenha mirado ir diretamente para a casa de Elissa, né? Para onde já foi alertada a não ir pelo seu irmão, mas como ela morava na última casa da rua, só existia um caminho para onde correr, e esse era justamente o da casa de Elissa. Mas Ryan a perseguiu e segurou sua irmã a tempo antes dela se encontrar com a menina, e a trancou novamente no porão. Bom, como Sarah Cassidy agora sabia que Ryan era um bom garoto, ela o convidou para um jantar em sua casa para que pudessem se conhecer melhor, afinal, ele e sua filha estavam estreitando os laços. Mas o jantar foi um show de indelicadeza que teve seu ápice quando a mãe de Elissa proibiu os dois de continuarem se vendo, sob o pretexto de que não queria que sua filha se relacionasse com um rapaz errado, a exemplo do que ela mesma fez no passado. Mas esse surto não foi suficiente para impedir que eles se vissem, muito pelo contrário. Talvez o fato de agora estarem proibidos de se verem tenha sido algo ainda mais desafiador, e o laço psicológico que se estreitava cada vez mais, finalmente tornava-se físico entre eles. I like the way you see me. Elissa e Ryan se pegavam na casa do garoto. O caso é que Ryan usava a babá eletrônica para monitorar se havia algo de errado com sua irmã lá no porão. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele ouvia o que acontecia lá embaixo, Carrie Ann lá embaixo ouvia o que acontecia lá em cima. Então, Carrie Ann arruma um jeito de se destrancar novamente e corre em direção à floresta, acabando com todo e qualquer clima que existia entre Ryan e Elissa naquele instante. O Ryan correu atrás de sua irmã de novo e conseguiu alcançá-la novamente antes que ela pudesse dar de frente com um casal que se pegava no carro ali na estrada. Mas, imobilizando a Carrie Ann para que ela não fizesse barulho e não chamasse atenção, ele acabou matando sua irmã. There was a girl at the window. Ray! Really, Carrie Ann's Ray, outside. come on. Okay, Ray! unbelievable. Is anyone out there? Shh. No. Ray! Come on, Alice. Let's go find Ray, Carrie stop Ann. I mean, being she's out here, stupid. right? A gente, aqui de fora, né? A gente não precisa ter pós-doutorado em psicologia para saber que o rapaz ficou arrasado com o que acabaram de fazer, ainda que sem querer. Ele até tentou esfriar a cabeça num bar, onde a simpática garçonete lhe ofereceu algo para comer e beber, mas não parecia ter adiantado muito. Sem saída, ele resolve chamar Elissa para abrir o jogo sobre o que realmente aconteceu na última noite. Eles resolvem então se encontrar na escola durante a noite, onde aconteceria uma batalha de bandas em que Elissa iria participar. Vocês lembram do Tyler, aquele imbecil lá que deu em cima da Elissa e levou um fora? Pois é, ele não curtiu muito ver o Ryan no evento das bandas, já que existiu o boato de que Ryan e Elissa estavam juntos. Por esse motivo, Tyler e seu grupinho começou arregaçando o carro de Ryan e mais tarde espancando o próprio Ryan.
Esse grupinho do Tyler foi até a casa do Ryan e tentou atear fogo lá, mas Elissa chegou a tempo de impedir que o fogo se espalhasse. Só que na casa dele, ela encontrou algo no mínimo estranho na lata de lixo. Caixas de absorvente, caixas de lente de contato. Pra que diabo o Ryan teria isso em sua casa? Então, um barulho a atraiu lá pra baixo, pra onde ela foi, e viu que era apenas a máquina de lavar operando. Mas, no chão do porão, ela percebeu que embaixo do tapete parecia existir uma porta, e realmente tinha mesmo. Curiosa, ela desceu, e o que ela descobriu foi apavorante. Olha, eu sei o que você vai perguntar. Juquiba, mas a Carrie Ann não tinha morrido? Então, calma. Por sorte, Ryan chegou lá no mesmo instante e impediu que a garota machucasse Elissa. E quando Elissa foi lá pra cima, enquanto Ryan imobilizava a menina lá embaixo, ela percebeu que uma das lentes de contato tinha caído em suas mãos durante o pequeno confronto que teve com a menina. E aí ela viu que naquela caixa de lentes de contato que ela encontrou no lixo, se tratavam de lentes de contato azuis. E aí, ainda revirando o lixo em busca de mais coisas, ela encontra a carteira de Peggy Jones, a garçonete do bar em que Ryan tinha ido horas mais cedo. Ou seja, pessoas, ele sequestrou a atendente do bar e colocou ela no lugar que era de Carrie Ann. Mas ora, o que nos impede de pensar que aquela Carrie Ann que estava no quarto antes também não era uma outra garota inocente que só tentava fugir dali e pedir ajuda? Bom, percebendo que Elissa já havia desmascarado seus planos, Ryan prendeu ela também. E aí ele explicou que a Carrie Ann, a verdadeira, não sobreviveu ao acidente no balanço. E ora, se a garotinha tinha morrido no acidente, quem foi que matou os pais dela? Crime que até então era atribuído a ela. Foi ele mesmo, o próprio Ryan. Mas vestido de Carrie Ann, como os próprios pais deles gostavam de tratá-lo. Os pais dele começaram a tratá-lo como se ele fosse uma garota, vestindo ele como uma, chamando-o de Carrie Ann, mas ele sempre resistiu a esse tipo de tratamento, até que um dia ele se irritou e acabou com a raça de seus pais. Devastado desde a morte de sua irmã, em que ele acreditava ter sido culpa dele, ele não conseguia assimilar que tinha perdido Carrie Ann, e por isso ele mesmo criava suas Carrie Anns desde então. Bom, do outro lado da cidade, preocupada e com mau pressentimento, Sarah, a mãe de Elissa, pede que o policial Bill Weaver passe na casa de Ryan, pois ela descobriu que nesse tempo todo sua filha tinha redirecionado as ligações de casa para o celular. E aí, beleza. O policial Bill chega na casa do garoto, mas o garoto insiste que não via Elissa desde a batalha de bandas, onde ele foi agredido, mas não foi o suficiente para convencer o policial. Desconfiado, Bill Weaver liga para a casa das Cassidys, e como as ligações estavam redirecionadas para o celular de Elissa, o celular dela toca lá dentro da casa do Ryan e a suspeita se confirma. O policial entra apontando a arma, mas é surpreendido pelas costas com um empurrão de Ryan que faz o policial cair escada abaixo para o porão, onde uma conversa reveladora acontece. Ryan atribuía parte da culpa daquilo tudo ao próprio policial. Mas por quê? Porque Bill Weaver, o policial, era amigo pessoal dos Jacobson. Mas sabe aquele amigo da onça? Então, era ele. O policial, na verdade, estava lá no dia do acidente, quando a pequena Carrie Ann caiu do balanço e morreu. Mas nem ele, nem John, nem Mary, os pais, conseguiram ouvir os gritos de socorro que Ryan dava lá no jardim pedindo ajuda, porque os três estavam chapados de crack, que era fornecido por ele mesmo, pelo policial Bill Weaver. Ou seja, não fosse por ele, pelo policial, os pais de Ryan teriam ouvido os gritos de socorro, o que poderia ter salvado a vida de Carrie Ann, e o garoto então matou o policial esfaqueado. Enquanto toda essa conversa acontecia, Elissa conseguia se livrar do que aprendia lá embaixo, e armou uma emboscada para que quando Ryan chegasse lá no quarto, ela despistaria ele e em seguida fugiria. Bom, não deu muito certo porque, embora ela tivesse conseguido fugir parcialmente, o Ryan mais uma vez conseguiu alcançá-la e desacordá-la com clorofórmio, e então trancou a garota no porta-mala de seu carro.
Nesse instante, Sarah Cassidy, a mãe de Elissa, bateu na porta procurando pela filha, o que acabou interrompendo o que o garoto fazia. Ele foi atender a porta, né, para manter a aparência de que estava tudo bem, de que Elissa não estava lá, mas Sarah ouviu barulhos, ouviu sua filha gritando por ajuda. O efeito do clorofórmio que desacordou Elissa foi passando, e na iminência de encontrá-la, Sarah Cassidy também foi surpreendida pelas costas e esfaqueada pelo Ryan. Elissa conseguiu sair do carro onde estava presa, e então se escondeu do garoto que passou a persegui-la. Quando ela vê sua mãe aparentemente morta, ela fica doida, mas precisava fazer silêncio porque toda a descrição era essencial naquela altura do campeonato. Ryan percebe Elissa, mas a garota encontra o revólver que Bill Weaver tinha deixado cair ali mesmo no porão, e ela revida com disparos que não atingem o garoto. A fim de despistá-la, Ryan apaga todas as luzes e tenta contra-atacar pelo elemento surpresa, mas é alvejado no mesmo instante. Quando Elissa tenta pegar as chaves para sair dali, no bolso do garoto, ele reage e parte para o confronto novamente com a menina, mas dessa vez, Sarah Cassidy aparece e desacorda o rapaz e as duas somem dali. No fim das contas, Ryan foi internado num hospício. A gente percebe que Sarah tinha razão quando pediu à sua filha que não se envolvesse com Ryan. Coração de mãe não se engana, seja na rua, na chuva, na fazenda ou na última casa da rua. A Última Casa da Rua, ou simplesmente House at the End of the Street, é um filme de terror psicológico lançado em 2012 e distribuído pela Relativity Media, por quem torço, na verdade suplico do fundo da minha alma marcada pelo mal, para não bloquearem este vídeo. Ao IMDb, o longa registra uma média de 5,6, ou seja, nota azul, média que é mais ou menos compartilhada assim, se formos falar da crítica especializada, que embora elogie a atuação da perfeita Jennifer Lawrence, ela alerte para a chuva de clichê que o filme proporciona, principalmente nos primeiros minutos. Aos bolsos da bilheteria, a produção conseguiu arrecadar 45 milhões de dólares, e parte dessa grana foi arrecadada logo que o filme estreou nos cinemas, quando alcançou o primeiro lugar no ranking de sua época para estreias naquele fim de semana. Sequências foram descartadas depois da recepção da crítica. Confusões com A Última Casa à Esquerda acontecem por causa da semelhança dos títulos em português, mas essas confusões precisam ser evitadas porque se tratam de dois filmes completamente diferentes e, na dúvida, recorram aos nomes dos filmes em inglês que vocês perceberão a diferença. No mais, não vou dizer que não gostei do filme, porque seria mentira, mas concordo em partes com a crítica, pois já em 2012 existia o clichê da família que se muda para uma casa nova, casa essa isolada, a garota da família é nova na escola, se dá bem com um moleque estranho, essas coisas todas, né? Mesmo assim, eu recomendo o filme, mas não posso dar uma nota maior que 6. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.